Nós estamos aqui, né, na Assembleia de Deus da Parada Inglesa, e nós estamos dando aí a continuidade na série, nós estamos estudando a série de estudos bíblicos a respeito de Tito. Nós estamos estudando a carta de Paulo a Tito, e nessa carta nós temos aí estudado diversos versículos aí, e hoje nós vamos tratar de um assunto que é muito interessante para nós, que é a santidade do ministro. Eu não sei se calhou que eu vou falar como falar de santidade no sábado, me deram esse tema para mim falar, e calhou dessa aula ser justo hoje. Então, parece que é uma preparação já para a aula que eu vou dar sábado para os irmãos na escola de liderança, que nós teremos no próximo sábado. Mas eu vou falar aqui, então, na carta de Tito. No sábado eu não vou falar aqui nessa carta. Mas o assunto calhou de ser sobre santidade hoje e ser santidade também no próximo sábado. Eu vou tratar desse assunto, né? Tanto hoje quanto no sábado. Para tanto, eu quero ler com vocês, eu gostaria que vocês lessem, né? Todos os irmãos que estão aqui na igreja conosco hoje, no capítulo 1, versos 5 a 8. Versos 5 a 8. Vamos lá? Gostaria que todos vocês lessem, amém? 1, 2, 3. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusessem em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de óleo e ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Amém. Graças a Deus. Eu li até o versículo 8 de propósito, porque olha o versículo de número 9. Retendo firme a fiel palavra. Aqui ele está falando a respeito da conduta cristã do ministro. Mas eu quero tratar daquilo que ele falou antes, porque de ser crente, é a partir do verso de número 9. Ele fala algumas coisas que nós devemos, primeiro, de relação com a nossa família e relação com a sociedade. Depois que ele vem falar a respeito da relação à igreja. Que legal! Então eu quero tratar com vocês hoje sobre esse caráter. O caráter da santidade do ministro hoje. É o que eu quero tratar com vocês hoje. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu já... Tito. Vamos lá. A santidade do ministro. Então deixa eu falar aqui na minha introdução para vocês hoje aqui. O caráter, a gente já tem falado em aulas passadas, é a principal qualificação para se ocupar um ofício na igreja. Gente, caráter. Caráter. O que é caráter, gente? É um conjunto de características que existem num homem, existem numa mulher, que são formados nessa pessoa. É um conjunto de coisas que acontecem na vida de uma pessoa. Então, o caráter que define quem esse homem é, quem essa mulher é. Paulo, quando vai tratar, ele inicia aqui, sabe a primeira coisa que ele fala aqui? A respeito de um homem que quer trabalhar para Deus, uma mulher que quer trabalhar para Deus, Robson, é a respeito da sua família. É como ele se relaciona com a sua família. Como é a vida familiar desse homem e dessa mulher. E depois como ele vive em sociedade. Para depois ele falar das qualidades do camarada em relação às coisas de Deus. Olha, então ele vem mostrar para nós, ele vem mostrar para Tito, quando ele escrevendo a carta para Tito, orientando Tito como devem ser esses presbíteros
que ele deve colocar nas igrejas de cidade em cidade, primeira coisa que ele vem falar nesse texto é a respeito disso. As relações domésticas e as relações sociais são as mais propícias a se tornar sérios obstáculos ao serviço cristão. Porque, irmãos, aqui, irmãos, é muito fácil. O problema é lá dentro de casa, é lá no trabalho, é nas nossas relações sociais, com a família, com empregados, no meio que a gente trabalha, lá na empresa, lá na escola, nas nossas relações sociais. Então, o caráter nosso deve ser analisado. Uma das primeiras coisas para se consagrar, um homem para se separar de uma mulher para trabalhar para Deus, um homem para trabalhar para Deus, você tem que observar isso daqui. O que Paulo está mostrando é isso daqui para nós. E a gente vai trabalhar nesse sentido hoje, aqui com vocês. O bom governo familiar é uma garantia para o bom governo da igreja. Pois um homem de vida escandalosa é inadequado para ser ministro. Olha que coisa interessante. Aqui o apóstolo, ele insiste na qualidade moral da vida daquele que deve ser escolhido. E só depois, só no versículo de número 9, que ele requer uma aptidão para a doutrina. Pode ler o texto. Ele coloca uma ordem. Então, que nós temos que atentar para esse detalhe aqui. Ele ordena, você vai encontrar em outros lugares também, a Timóteo, de que ele não deve consagrar, ou seja, impor as mãos sobre ninguém precipitadamente. Lembra? Não é para separar ninguém que é neófito, ninguém que é novo na fé. Ele deve ser alguém mais maduro, experimentado. Porque a própria palavra presbítero que ele manda separar aqui, uma das traduções dela é ancião. É lógico que hoje, irmãos, a gente não vai fazer como algumas igrejas aí que separavam para pastor o homem que chegava a 70 anos de idade. O homem que já está com 70 anos de idade, Robson, já está dobrando o cabo da boa de esperança, irmão. Já está quase indo, para a cova. Não que, para muita gente com 70 anos de idade já está sem força, já está sem robustez. Como é que você vai separar? Havia uma igreja que a gente conhece, que ela separava pastores com 70 anos de idade. É isso daí que eles faziam. Você sabe que na igreja primitiva, eles separavam as pessoas no início da igreja, depois dos apóstolos, eles separavam os homens que tinham no mínimo 40 anos de idade para o presbitério. E outra coisa, uma coisa interessante que eu estava lendo, e preferencialmente alguém que tivesse dom de cura. Eles não separavam qualquer pessoa, não, de qualquer idade, no início da igreja, pós-apóstolo. Eles separavam pessoas que tinham mais ou cerca de 40 anos de idade e que principalmente tivessem o dom de cura na igreja naquela época. Olha, interessante. Outra verdade é que as qualificações exigem alguém que tenha experiência com filhos mais velhos. Porque o texto vai falar alguma coisa a respeito de filhos aqui. Mas Robson, ele não está falando dos filhos pequenininhos. Ele está falando de filhos mais velhos. Filhos que são maduros, que é mais difícil da gente lidar. Se a gente souber lidar com filhos mais velhos, a gente tem mais facilidade para lidar com pessoas. Quando é criança, elas nos seguem. Elas têm a mesma fé que a gente. Elas vão onde a gente leva elas. O grande problema é quando eles se tornam adultos. E que se nós soubermos lidar com essa juventude, com essa garotada, a gente consegue saber administrar a igreja. Vou mostrar um negócio interessante que está aqui no texto para vocês, aqui da palavra de Deus. Observem só. Paulo ainda acrescenta outra razão importante para ser alguém com maturidade cristã. Porque algumas condutas pecaminosas, eu acho interessante isso daqui, elas são logo verificáveis. Por que ele manda a gente experimentar, a gente ter um tempo para separar a pessoa? Porque existem homens e mulheres que às vezes as atitudes delas, algumas atitudes pecaminosas, elas são logo observadas.
logo vistas. Mas tem homens e mulheres que vão levar tempo para você perceber um desvio de caráter. Você vai levar tempo para descobrir um desvio de caráter. Por isso que a gente tem que separar com muita inteligência e com muita maturidade as pessoas que vão trabalhar para Deus e observar muito bem essas pessoas. Absurdo, né? E hoje a gente parece que quer consagrar a baseada às pessoas. Levantar as pessoas a baseada dentro da igreja. Não é isso que o apóstolo está mostrando para nós. Paulo diz que algumas condutas só são expostas quando são levadas a julgamento. Ou seja, depois de uma avaliação muito meticulosa. Uma observação muito meticulosa da vida da pessoa. Paulo vai falar isso para nós. Todo esse cuidado serve para evitar o quê, pastor? Para evitar hipócritas ou lobos que se filtrem no meio do povo de Deus. Infelizmente, nós estamos vivendo em dias em que há uma proliferação enorme de gente consagrada, de gente que está na liderança da igreja, irmãos, que tem um grande problema de desvio de caráter. Desvio de caráter, de conduta. Eu vou mostrar algumas que Paulo fala aqui para nós. Nós vamos estudar sobre aquelas que ele falou aqui para nós. E nós vamos aprofundar nelas aqui hoje. Tá? Alguns são tão profanos interiormente que seus pecados não podem ser discernidos até que se manifestem. Eles enganam com uma facilidade tão grande, que é difícil, às vezes, de você notar esse desvio de caráter na vida da pessoa. Mas uma hora esse negócio vai aparecer. Vai aparecer. Isso, eu vou entrar aí. Eu vou chegar nesse negócio aí. Eu vou entrar, Zé. Obrigado. Já daqui a pouquinho eu vou ler esse texto também, tá bom? Então observem só. Ou seja, há uma situação em que o verdadeiro caráter de uma pessoa é exposto. A forma como uma pessoa age em determinada situação evidencia a natureza exata de seu coração. Por isso, irmãos, que leva tempo. Porque a gente vai convivendo com cada um das pessoas. Nós vamos andando, nós vamos comendo, nós vamos brincando, nós vamos nos divertindo, nós vamos tomando café junto. A gente vai falando de assuntos aleatórios. E aí no bate-papo, na brincadeira, na conversa, na reunião familiar, numa reunião fora da igreja, a pessoa vai expondo todo o seu caráter. Que é uma coisa que às vezes nós não veríamos aqui, no culto normal. A pessoa vai manifestando o seu caráter. E a boca, você sabe que fala do que o coração está cheio, né? Vai expondo para fora, vai trazendo para fora. Tudo aquilo que é de caráter que está dentro da vida da pessoa. Acho interessante isso daqui. Por isso a lista de requisitos e qualificações, ela é tão longa na palavra de Deus. Até esse homem, pastor, seja testado em todas as situações, ele não está apto para o exercício pleno do ministério cristão. Então presta atenção, a natureza desse chamado é tão elevada e deve ser agraciado por uma vida irrepreensível. Irrepreensível. Tá? E que ele foi tipificado de diversas formas na palavra de Deus. Eu acho interessante isso daqui. Isso está evidenciado nas virtudes positivas, especialmente naquela proibição, onde nenhum dos filhos de Arão poderia ter qualquer defeito. Quando você lê o texto de Levíticos, capítulo 21, versos 5 a 24, a pessoa para exercer o sacerdócio, ela não poderia ter defeitos, Robson. Eu vou mudar, não vai ficar gravado só o seu nome aqui no negócio, os irmãos querem saber quem é o Robson. Eles vão querer te conhecer. Gente, lá tem a qualificação das pessoas, que eles não, para poder exercer o sacerdócio, ele não poderia ter defeito. Vamos ler o texto? Só para vocês. Levíticos, capítulo de número. Deixa eu ler. Capítulo 21, versos 5 a 24. Eu não vou poder ler esse texto, eu não vou ter tempo de secá-lo para vocês hoje aqui, mas eu quero ler com vocês para vocês entenderem só o que diz a palavra de Deus. Levíticos 21, 5 a 24. Olha só.
Aqui está falando a respeito da qualificação dos sacerdotes. Nenhum dos filhos de Arão poderiam ter qualquer defeito nele para poderem ministrar ao Senhor. Olha o que a lei dizia. Não se contaminará por príncipe entre o seu povo para se profanar. Não farão calva na sua cabeça e não rasparão os cantos da sua barba. Olha só, eles não podiam fazer isso. Nem darão golpes na sua carne. Vou passar rápido. Santos serão ao seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus, portanto serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou infame, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote santo é a Deus. Portanto, santificarás, porquanto oferece o pão do teu Deus. Santo será para ti, pois eu, o Senhor, que vos santifica, sou santo. E quando a filha de um sacerdote se prostituir, profana seu pai, com fogo será queimada. E o sumo sacerdote entre seus irmãos, cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que for sagrado para vestir as vestes, não descobrirá a cabeça, nem rasgará as suas vestes. E não se chegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai, nem por sua mãe, se contaminará, nem sairá do santuário, para que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. E ele tomará uma mulher na sua virgindade, viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, estas não tomará, mas virgem dos seus povos tomará por mulher. E não profanará sua semente entre os seus povos, porque eu sou o Senhor que o santifico. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala a Arão, dizendo, ninguém da tua semente nas suas gerações, em que houver alguma falta, se chegará a oferecer pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impinge, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da semente de Arão, sacerdote, em que houver alguma deformidade, chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele não se chegará para oferecer pão do seu Deus. A gente não está aqui para falar a respeito da lei. Mas já na lei se exigia da pessoa que vai trabalhar para Deus alguns requisitos. Não poderia ser de qualquer jeito. É por isso que hoje nós estamos com um grande problema hoje. Paulo, ele vai corrigir algumas coisas aqui. Por isso que ele vai bater muito na questão do caráter. Paulo vai mostrar muito o caráter da pessoa que quer trabalhar para Deus, que é chamado para trabalhar para o Senhor e que deve ser analisado o caráter dessa pessoa. E o camarada que não tiver o caráter, ele tem que ser rejeitado. Gente, aqui nós não trabalhamos com dó. Aí eu tenho dó dele. Eu tenho dó dela. Não. Nós trabalhamos com as coisas de Deus. E aqui, irmãos, o negócio é sério. A obra de Deus é séria. E a gente vê hoje cada atrocidade no nosso meio. Cada, irmãos, absurdo que a gente vê hoje no meio do povo de Deus. Então vamos lá. Vamos voltar na tela. Vamos voltar para a tela. O que é caráter na pessoa? Caráter. Eu escrevi aqui, ó. Eu vi que eu tinha escrito em algum lugar. Eu falei, onde é que eu escrevi? Eu escrevi todinho sobre o caráter. O que é caráter? Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. Vocês viram? Isso é o caráter de uma pessoa. É como nós reagimos. Como nós agimos e como nós reagimos. Como nós reagimos diante de notícias, como nós reagimos
quando nós agimos diante de problemas, de dificuldade, e aí você conversando com a pessoa, você dialogando com a pessoa, você falando de um problema com a pessoa, você vê como ela age e como ela reage a problemas. E aí você vai identificando o caráter dessa pessoa. Aí você observa que essa pessoa não pode estar na liderança da igreja. A pessoa é um fofoqueiro. Fofoqueiro pode ser pastor? Você não pode contar nada para ele. O cara é fofoqueiro. E uma das piores coisas que eu acho de um homem é ser fofoqueiro. Tudo bem? Homem, ser fofoqueiro. Não vou nem falar de mulher. Não estou aqui para falar de mulher, não. Vou para falar de homem. Fofoqueiro, irmão. Misericórdia. Caráter de um homem é um feitio moral. É a firmeza e coerência de atitudes. O caráter é o que define a personalidade e a índole de uma pessoa. Então isso aqui deve ser observado. Paulo ele vai bater muito nisso daqui, em todas as listas que nós temos, tanto que ele escreve para Timóteo, quanto ele escreve aqui para Tito, ele vai mostrar muito a respeito do caráter do homem que deve ser consagrado. Tá? Eu tenho dificuldade de falar de mulher, tá bom, gente? Consagrar a mulher. Até diaconisa, louvado seja o nome do Senhor. Passou disso, eu tenho sérios problemas. Tá? Mas vamos lá. Meu Deus. Como o caráter se forma e desenvolve? Segundo especialistas, o caráter, assim como a personalidade, é influenciado geneticamente. Isso significa que nós tendemos a ser e agir de forma semelhante à de nossos antepassados. No entanto, apesar dessa influência, o fator ambiental também tem um peso considerável. Então, muito do nosso caráter é formado geneticamente pela nossa família. Casa, dentro de casa. É o pai e a mãe que vão colocar esses valores. Eles que vão demonstrar para o filho como é que deve agir. O pai e a mãe, irmão, o pai e a mãe gostam de... O negócio deles é quebra-pau, não levam desaforo para casa. Vocês acham que o filho vai ser como? Também não vai levar desaforo para casa. O pai é mau caráter. A tendência do filho, se não houver uma mudança, se o meio que ele vem para a igreja, aí a igreja molda ele diferente, e ele vem de um lar totalmente desestruturado. Quando ele chega aqui, ele recebe outras informações, ele muda. O poder do evangelho muda esse camarada, tem o poder de mudá-lo. E ele vem de um lar totalmente desorientado. Tá vendo como o meio pode mudar? Pode mudar. E eu poderia dar exemplos para vocês até dentro da palavra de Deus. É que se eu entrar hoje aqui, a gente não termina esse assunto hoje. E eu quero terminar, senão a gente vai voltar só em dezembro a falar desse assunto com vocês hoje. Tá? Caráter é um problema, isso daqui, ó. Na infância, os traços do caráter são percebidos. Ainda de forma bruta. Quando a criança começa a conviver com seus familiares e colegas, ele passa a entender que cada pessoa tem o seu espaço e que é preciso respeitá-las. Ela compreende que as suas atitudes têm impacto direto na vida daqueles com quem ela convive. E a partir dessa interação passa a entender o que é certo e o que é errado. A criança. Ok? Presta atenção. A família, a escola e a religião, entre outras instituições que façam parte da vida de um indivíduo, ajudam a formar esse caráter por meio do ensino dos seus valores. Todavia, quando cresce, a pessoa desenvolve o seu próprio senso crítico, resultado de tudo aquilo que já viveu, e passa a tomar as suas próprias decisões, identificando quais crenças ainda fazem sentido para si, quais não fazem. Aí ela mesmo começa a desenvolver. Olha só. Então, o caráter é desenvolvido desde a infância, a religião tem essa força, a família tem essa força, a escola e a religião. Se ela foi bem fundamentada dentro da religião, que ensina a criança no caminho que ela deve andar, quando ela crescer não vai desviar dele, ensina caráter para o seu filho.
aí ele não vai desviar dele. Não é o caminho da igreja não, viu? Não está escrito que é o caminho da igreja. É o caminho de respeitar as pessoas. É o caminho de respeitar o professor. É o caminho de respeitar os mais velhos. É o caminho de não fazer bagunça na igreja. Ué, você ensina a criança pequena, não é o caminho da igreja, gente. Não está escrito isso. É o caminho da vida, respeitar as pessoas, respeitar a autoridade, a estudar, fazer um monte de coisa, ensina a criança o que é certo, o que é errado. E aí, quando ela vai crescendo, ela vai ter seus próprios senso crítico. Tá? Então, caráter é isso daqui, tá bom, gente? Então, vamos lá. Primeiro, o caráter santo do ministério. Primeiro, nós vamos ver aqui no texto da palavra de Deus. Olha o verso de número 6. Aquele que for irrepreensível é a primeira coisa. A lista que o apóstolo dá aqui para Tito, a primeira palavra que ele usa assim, aquele que for irrepreensível. Aquele que for irrepreensível, que não pode ser julgado, que não pode ser acusado. O caráter pessoal é o maior momento do trabalho da admoestação. Eu acho interessante. Irmão, existe uma frase que eu li num livro, que eu quero citar para vocês aqui. Aquele que limpa uma mancha com os dedos borrados faz uma mancha maior. Não adianta eu querer corrigir você no seu caráter, se eu também não tenho. Né? Não adianta eu querer corrigir você no seu caráter, se eu não tenho. Eu só posso ter caráter para poder corrigir você no seu erro. Eu não posso cometer aquele erro. Porque senão, eu tenho a mão manchada. Se eu for tentar corrigir você, a mancha vai ficar maior. Olha que coisa. Caráter é isso que vai dar fundamento para a nossa autoridade. Na pregação da palavra de Deus, no ensino da palavra de Deus. Eu volto a frisar, porque tem muita gente que não tem resultado da sua pregação e não tem resultado do seu ensino. Porque por detrás da vida dele, ele não tem caráter. E às vezes nós enganamos as pessoas, a gente só não consegue enganar Deus. Deus está olhando, rapaz, tu é enrolado, hein? Se ele soubesse quem é você. Se ele soubesse o que você fala. Se ele soubesse o que você vê. Se eles soubessem quais são as suas atitudes, seu palavreado, seu tipo de conversa, seu pensamento. Eles não estão vendo, eles só estão ouvindo a palavra que você fala. Mas eu te conheço também. Nossa, aí falta autoridade. Só tem autoridade na palavra, só tem autoridade no ensino, quem tem uma vida ilibada de caráter. Tudo bem? Maravilha? Vocês estão aqui hoje? Eu não estou tão bravo, não. Falaram que eu fico bravo porque eu fico longe, eu jogar lá para Santo André. Não, mas ela já voltou. Não, estou ensinando o texto aqui da palavra de Deus, porque Paulo, eu tenho que tratar esse assunto com vocês hoje aqui, é importante, a respeito do caráter. E é legal que nós estamos gravando aqui, depois a gente vai mandar o máximo possível do nosso ministério. Eu vou mandar isso daqui para todos os pastores das nossas congregações. Vou mandar para todo mundo. Tudo bem? Eu acho interessante. Vamos ler um texto da palavra de Deus? Eu gostaria de ler com vocês a palavra de Deus. Êxodo 37, 23. Olha que texto da palavra do Senhor aqui. Que versículo muito interessante. Está falando dos objetos que eram usados lá no tabernáculo. E fez-lhe 7 lâmpadas. E os seus espevitadores, aqueles que espalham as brasas. E os seus apagadores, aquele que vem apagar as coisas, eram de ouro
Qualquer coisa que era feita, até para separar as brasas, até para apagar o fogo, tinha que ser do quê? Não é de qualquer jeito, não. Para servir a Deus. Não é de qualquer maneira, não. Para servir ao Senhor. Não é de qualquer jeito, não. Para servir a Deus. Quem vai trabalhar para Deus, Robson, tem que ter uma vida ilibada. Tem que ter uma vida correta. Vai trabalhar para Deus. Tem que ser honesto na sua vida. Tem que ser correto. É isso que a Bíblia está mostrando para nós. O que Paulo, a ênfase que Paulo está dando aqui, irmãos. Olha só. Não podemos insistir com os outros para que mudem se nós não fazemos nada para mudar a nós mesmos. Ó, a gente não pode querer que os outros mudem se nós não mudamos. Nós não mudamos. Porque a gente gosta de pregar para os outros, né, irmão? A gente não gosta de pregar para nós, né? A gente gosta de ensinar, a gente gosta de pregar para os outros. A gente não pode. E eu acho interessante, um velho pregador do século XVI, ele colocou uma verdade em palavras simples e pungente, essas palavras. Amados em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é uma coisa muito monstruosa se houvesse um homem que tivesse mais línguas do que mãos, né? Você já imaginou se nós, eu e você, fôssemos constituídos de um monte de línguas e uma só mão? Mas sabe o que Deus fez? Deus colocou duas mãos em nós e colocou uma língua só, que é para a gente fazer mais e falar menos. O pregador falou que nós seremos um monstro. Só que tem gente hoje que é assim, parece que é um monstro, não parece? A língua dele fala mais do que as mãos dele. A língua de certas pessoas, elas trabalham mais do que as próprias mãos que ele tem. Parece que ele tem 3 línguas, né? Parece que tem 2 línguas, 3 línguas. A pessoa. É absurdo. É o que nós estamos vendo hoje. Pessoas que gostam de falar muito, mas que fazem pouco. Mas graças a Deus que Deus fez, quando Ele constituiu o ser humano, irmão, Ele fez a gente perfeito. Porque Deus nos deu 2 mãos e uma língua para que façamos muito e digamos pouco. No entanto, muitos dizem muito e fazem muito pouco, como se tivessem 2 línguas e uma só mão, ou 3 línguas e nenhuma mão. Tais pessoas fazem coisas piores que ensinam, ou menos que estão ensinando, ou estão ensinando outras a fazerem bem e muito, mas não estão fazendo absolutamente nada. Nada. Tudo bem? Esse é o grande problema que nós estamos vivenciando hoje. Esse é o grande problema. Mas eu peço que o Espírito Santo, nessa hora, irmão, toque no coração da gente, para a gente fazer mais e para a gente falar menos. Fazer mais e falar menos, irmãos. Falei mais e falar menos, irmãos. Esse é o grande problema que nós estamos vivenciando hoje dentro da igreja de Cristo. Segunda coisa que ele fala aqui no texto. Estou falando da mão aqui, né, que eu falei para vocês. Aí, isso aqui eu já li para vocês. Vamos lá. Segunda, o caráter santo do ministério. Segunda coisa que ele fala é o caráter sexual. Porque ele diz assim, olha, que for irrepreensível o marido de uma mulher. Ah, pastor, mas é uma mulher de cada vez, né? Não, irmão, não tem nada a ver, irmão. Não é uma mulher de cada vez. Uma mulher. Irmãos, nós devemos esperar que os líderes sejam repreensíveis em sua vida íntima. Por isso que ele fala que é imprescindível que ele seja marido de uma só mulher. A John Maxwell, a Fundação John Maxwell, ele escreveu, ela fez uma pesquisa com líderes. Olha o resultado da pesquisa, gente. 80% dos homens crentes têm algum problema na área sexual. 80% dos homens crentes têm problema
na área sexual. Eu não vou abrir o leque aqui, não vou entrar. Não, meu. Mas olha só o que essa fundação mostrou para nós. O segredo de uma vida inocente e pura está no relacionamento conjugal sadio, irmãos. Marido de uma só mulher, o texto diz para nós. Sabe por quê, irmãos? Essa sociedade que Paulo está escrevendo aqui, era uma sociedade grega romana, correto? Ok? Então eles tinham o hábito de separar, arrumar outra mulher, separar de uma mulher, ter mais de uma mulher. Então ele está falando com pessoas que, casando com diversas pessoas durante a sua vida. E eles tinham uma facilidade muito grande. E você sabe que nós já estamos chegando nesse período já, na igreja de Erna, que a gente está vivendo hoje, você vai encontrar uma irmã, hoje você vê pastoras. Antigamente era coisa de homem, hoje você vê pastoras. Pastoras que estão pregando na mídia aí, daqui a pouco já separou do marido, já adulterou, já está casado com outro, já está com outro casamento. E aí os pastores presidentes têm uma forma certa de trabalhar, né? Manda para os Estados Unidos. Aí volta um ano depois, já volta ao normal. Esqueceu. E o povo realmente esquece, porque o povo tem uma memória que só o sangue do cordeiro. O grande problema, nós estamos vivenciando, nós já pegamos, eu, Zé, sabe daquilo que eu estou dizendo, nós pegamos já os pastores aqui que já estavam no 3º casamento. E não é que as mulheres tinham morrido, não. É que ela foi ficando, quando ele casou ela tinha 20, quando ele atingiu 22, ele falou, já vou trocar por outra de 20. Aí já trocava por outra de 20. Aí a outra chegou também aos 22 anos, aí trocou por outra de 20 também. Não, irmão, pelo amor de Deus. É absurdo, não é? Absurdo. E normal, dirigindo igreja, pregando para tudo que é lado, e todo mundo convidando para pregar. Olha que bagunça. Olha que bagunça que nós estamos vivenciando hoje. Estamos vivendo uma coisa normal hoje. Povo de Deus. E ele está mostrando isso daqui. Eu acho que tem que tomar muito cuidado nessa hora. A sociedade que a gente está vivendo hoje, irmão, essa sociedade era uma sociedade polígama. De poligamia. Poderia ter muitas mulheres. Aqui ele está mostrando para nós que nós temos que ser irrepreensíveis. Tudo bem, gente? Não está dizendo que significa totalmente sem culpa. Nenhum líder é perfeito. Nem líderes, nem igreja devem fingir que são perfeitos. Ou exigir perfeição uns dos outros. Agora, irrepreensível significa ter boa reputação, contra o qual nenhuma acusação pode ser feita. Marido de uma só mulher. Nada mais do que fiel à sua esposa. A ordem não exclui solteiros, nem quem se casou pela segunda vez. Não está falando nada disso. O cara não está dizendo nada disso. Mas está falando a respeito da fidelidade para essa pessoa em que você está com ela. Ele está mostrando isso daqui. A fidelidade. E hoje em dia, infelizmente, a gente está com problema nessas áreas aqui. Maravilha? E outra coisa, irmãos, de homens que se insinuam para outras mulheres. O caráter. Irmãos, tem uma coisa na igreja que é problemático, é isso daqui. É isso daqui. É problemático. Por isso que a Fundação John Maxwell falou que 80% dos homens crentes têm problema na área sexual. É um grande problema aqui. Você imagina uma igreja que 70% é formada por mulheres. Pensa. 70% da igreja é formada por mulheres. Estão aqui hoje? Estão assim. Eu falei, eu estou prestando atenção, né? Eu falei, gente, assim. Eu falei, gente, esse é um grande problema que nós estamos vivendo hoje. E outra coisa, a gente anda por aí. Eu ando por aí. Eu sei o que eu estou dizendo. A gente está no meio dos caras. Senta com eles, come com eles. Eu sei o que eles falam, eu sei o que eles pensam. Como eles têm a facilidade de querer, esse impulso de querer flertar com mulher, principalmente mulheres que vai pregar fora, que está pregando,
quem vai para itinerante, um monte de coisa. Bom cuidado. Infelizmente, nós estamos vivendo uma fase assim. Mas Paulo está mostrando para nós que não deve ser assim. Ó, outra coisa. Santidade dos filhos. Ó, que tenham filhos crentes. Opa! O mesmo tipo de esclarecimento se aplica a filhos crentes. Quer ver? Ó? No versículo, olha o que diz o versículo aí. Que tenha filhos fiéis. Ele fala aqui na nossa versão, corrigida, fiéis. E sabe o que está falando a respeito desses filhos fiéis? Crianças pequenas. Crianças pequenas. Não está falando de filhos adultos. Ele não tem. O verbo aqui, ele não está especificando. Ele está se aplicando a crianças. Por quê? É na infância, as crianças geralmente creem no que seus pais creem. Portanto, a crença nos filhos pequenos reflete os seus lares. Paulo quer dizer líderes que tenham filhos cujas crenças reflitam uma vida familiar de fé em Cristo. Sabe por quê? Porque os filhos, quando ficarem mais velhos, eles podem questionar a crença. Ué, e aí é culpa dos pais? Não. É o meio que eles estão, é a faculdade que ele vai, é os colegas que ele tem, é onde ele trabalha. Pode influenciá-lo. Oh, os pais ensinaram, levaram eles para a igreja, ensinaram o caminho de Deus para eles aqui. Eles vieram para a igreja, os pais arrastaram eles para a igreja, para cima e para baixo. E quando eles ficarem grandes? E quando eles ficarem maiores, que eles quiserem questionar a fé? São eles que vão decidir isso daqui. E nós queríamos que todos os nossos filhos estivessem firmes na casa de Deus. Mas a decisão é deles, não é nossa. A minha função e a sua função é só orar, irmão. Porque eles já sabem o caminho, sabem que Jesus é o Salvador. Se eles não aceitarem Jesus, irmãos, eles não vão para o mesmo lugar que eu e você. Nosso filho não vai. Nossa filha não vai. Nossos netos não vão. É uma decisão pessoal. Nós não podemos fazer isso por eles. Nós não podemos fazer isso por eles. Cada um deles vai tomar uma decisão na sua vida. A nossa função é orar e pedir que o Espírito Santo convença. Que o Espírito Santo fale no coração. Essa é a nossa função. E que quem convence do pecado, da justiça e do juízo não é pai, não é mãe. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Os nossos filhos se batizaram e nós empurramos. Eles estavam na igreja. Eles foram no oba-oba. Às vezes eles nem aceitaram Cristo. Às vezes nem aceitaram Jesus. Nem tem relacionamento com Jesus. É filho de crente, não é crente, irmão. Os nossos filhos às vezes se batizaram na igreja por uma imposição nossa. Nós empurramos eles. Eles foram no emocional, porque um outro amigo da igreja foi batizar naquele dia. Eu também vou batizar também. Mas eles não tiveram um relacionamento com Cristo, um encontro com Cristo. Eles não foram convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Ó, não houve uma decisão mesmo. Eles sentiram que eles eram pecadores, que eles precisavam de um Salvador, desesperados. Muitos crentes também se batizaram, nem sabiam disso. Muitos de nós, às vezes, quando nos batizamos, a gente não tinha essa consciência. E nós precisávamos desse Salvador. E hoje, nós estávamos perdidos se nós não entregássemos a nossa vida para Ele. Nós não voltássemos para Deus, dessemos meia volta e voltássemos para Ele. Às vezes nossos filhos ainda não foram convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que nós temos que orar para o Espírito Santo convencê-los. Para o Espírito Santo ir lá e falar no coração dele. Irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus. E o Espírito Santo faz isso, irmãos. Ó, e ele fala aqui, o Paulo vai mostrar para nós. O ponto fundamental é que o presbítero em potencial já lidere seu lar. Por quê? Porque é um supervisor administrando a casa de Deus. Ele mostra que a casa dele, ó, ele administrando a casa dele, há possibilidade enorme de administrar bem a casa de Deus. É isso que ele fala. Por isso que ele não começa com as questões de doutrina, ele começa com questões familiares. Porque se ele administrou bem a casa,
Se ele vive bem lá dentro de casa, ele consegue viver bem aqui dentro da casa de Deus. Ele consegue administrar bem a casa de Deus. Se ele tem dificuldade lá, ele não vai ter aqui. Ele não vai ter. Aqui não vai ter. Aqui vai ser uma extensão, irmão, daquilo que ele faz lá na casa dele. Olha que coisa, hein? Ele está mostrando isso daqui para nós. E ele está mostrando para Tito, você vai trabalhar com esses homens aí em Creta. Você vai conviver com esses homens em Creta. A primeira característica que você tem que observar é como é que eles vivem com a família. Como é que eles se relacionam em família. Como é que eles vivem em família. Como é que esses homens eles se comportam em família. Tito, observe isso daqui, Tito. Se ele é dominador em casa, provavelmente ele vai ser um dominador na igreja. Se ele não assume as responsabilidades em casa, ele também não vai, ele vai fugir das responsabilidades da igreja. Olha que coisa, ele começa a mostrar isso daqui para eles. Paulo está dizendo a Tito, o indicador mais importante de um líder da igreja é a sua vida em família. Ó, a vida mais importante do líder da igreja é a sua vida em família. Ó, que coisa. Outra coisa. Santidade na masculinidade. Que sejam homens de verdade. Nós estamos com um grande problema, né? Você sabe que nós estamos, o Ocidente, onde nós vivemos, o Ocidente, nessa cultura do Ocidente que nós vivemos, nós temos uma geração de homens que desejam viver e são incentivados a viver como eternos meninos. É o homo meninos. A sociedade que nós estamos vivendo hoje. Eles estão sendo incentivados a evitar responsabilidades em vez de assumi-las. Tudo está sendo dado fácil para os nossos filhos. Nós que estamos criando esse tipo de pessoa, de homo meninos. Nós é que estamos criando. E a sociedade que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo numa sociedade que o cara está no videogame. Ele casou, ele levou. Não sei o que ele levou para a casa dele? O videogame. Na nossa época, a gente nem tinha dinheiro para comprar nem sofá para comprar videogame. Nossa, tem que trabalhar e ralar na vida. A garotada hoje, tudo rápido, tudo a gente compra, o poder do dinheiro, qualquer coisa a gente compra, qualquer coisa a gente gasta, qualquer coisa, né? A gente vai ali, passa o cartão. Estão criando uma sociedade. Nós não tínhamos, na nossa época, nada assim não, né? Que se a gente não fosse correr atrás. Se nós não fizéssemos comida lá no fogão. A gente passava fome. Hoje não, hoje tem o fast food. Hoje a sociedade criou. Você pode ver, a modernidade está criando esse tipo de homem hoje. Um homem hoje. Entendeu? Homo menino se chama. Paulo, ele está batendo nessa tecla do camarada ser o líder, dele ser um homem de verdade, tomar decisões, amadurecer, incentivar os outros a fazer o mesmo. Olha que coisa, hein? Nossas famílias e igrejas precisam de sermos liderados por homens de verdade. Irmãos, homens que sirvam a sua família, que sirvam os vizinhos, que sirvam a sociedade. Hoje cada um é possível para todos, né? Hoje vivemos individualista. Você pode ver, o mundo hoje está vivendo todo mundo sozinho, é cada um no seu mundo. Você pode observar. A gente senta na mesa para comer, aí um está no celular, no mundo dele, outro está no celular no mundo dele, outro está no celular no mundo dele, outro está no celular no mundo dele, e nós estamos sentados na mesma mesa, não estamos? Não estamos sentados na mesma mesa, mas cada um no seu mundo. No seu mundo, cada um no seu mundo hoje. Infelizmente, nós estamos vivendo isso daqui hoje. Eu gosto eu recebi outro dia no Instagram, não sei quem foi que mandou, onde que eu peguei isso daqui, de uma mãe, né, que todo mundo foi para a mesa, antes de pegar a comida, tinha que colocar o celular dentro de uma cestinha. Na hora da comida.
Nós vamos sentar na mesa. Então, o celular põe dentro da cestinha. Quando acabar de comer, devolve o celular. Para as crianças, para o marido, para todo mundo. Porque, irmão, nós estamos hoje comendo. Nós estamos comendo na mesa com o celular do lado hoje. Celular do lado. Hoje. E o celular, né? Ah, não, aquela tá vendo receita, né? Não, nós estamos vivendo isso daqui. É o tipo de geração que nós estamos vivendo hoje. A menina e o menino hoje. Graças a Deus. Eu sempre comentei isso com vocês. Que eu sou de uma família. Eu não lembro da minha família ser assim. Mas nós aqui, a gente sempre cultivou isso aqui. A gente gosta de tomar café junto, a gente gosta de almoçar junto, a gente senta todo mundo junto. A hora que nós vamos comer, é todo mundo sentando junto na mesa. A hora que a gente vê os namorados, a gente come todos juntos. Cada um espera, nós estamos na rua, eles ligam, vocês vão chegar para comer, eles não comem antes da gente chegar. Olha, uma coisa eu acho que é bonito, que a minha família cultiva, que a gente come. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, gente, o povo só pensa em comer, né, amor? O povo só pensa em comer. Mas a gente come juntos, Zé. Eu acho muito legal isso daqui, na minha família. Que a gente conseguiu ainda manter isso daqui dentro da minha própria casa, da minha família. Quando vem sobrinha, quando vem... Onde que a gente vai? À mesa. É para comer. O negócio nosso é comer. Crente, que se não bebe, nem come, né, irmão? A gente come. E eu acho isso daqui legal. Mas nós estamos vivendo uma sociedade hoje criando esse tipo de pessoa sem responsabilidade. Paulo, ele bate muito nessa tecla aqui, dessa necessidade dos homens estarem assim, tá certo? E outra, empenhados em viver como Cristo viveu. Não nos contentar em ser como somos hoje, mas assumir o que seremos um dia. Eu acho muito interessante isso daqui. Preciso ensinar os homens, as igrejas precisam ensinar os homens a ser bons líderes em seus lares. Porque esse é o principal ministério deles, é o lar onde acontece treinamento para o ministério da liderança da igreja. Tá? Então, irmãos, cuidado. Como é que nós estamos liderando? O cargo de liderança da igreja, irmãos, como você lida lá, são provas, são qualificações para você trabalhar no reino de Deus. É como a gente lida com a nossa família. Lida com a nossa família. Isso aqui é muito legal. Outra coisa, vamos lá. Caráter do Ministério Santo. Caráter do Santo Ministério. Santidade no caráter. Aí ele vai dar uma lista para nós a partir do verso 7. Olha o que o verso 7 vem dizer para nós. Porém, convém que o bispo seja irrepreensível. De novo? De novo? Ele vem falar de novo. Segundo, devemos procurar líderes e almejar líderes de caráter irrepreensível. Veja que Paulo repete aqui o adjetivo irrepreensível. Agora ele aplica para o caráter. Quer ver? Caráter do camarada. Aqui. Dá só uma olhada aqui agora. Ele estava falando da vida familiar. Agora ele vem falar do caráter. Primeira coisa. Não, aquele que for repreensivo, mas de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusado de dissolução. Convém que o ministro seja, 7, repreensível, como o despenseiro da casa de Deus, não soberbo. O que é a palavra soberbo, que está na nossa versão aí? Não orgulhoso, arrogante, intolerante com os outros, egoísta. Sabe aquela pessoa que é obstinada? Viseira de cavalo, irmão? Aquele que é obstinado. Viseira de cavalo. Na sua opinião? Essa é a minha opinião e eu não mudo. Isso é orgulho, viu? Isso é orgulho. Essa é a minha opinião e eu não mudo. Isso é orgulho. Tá? Arrogante, intolerante, obstinado, egoísta. Ele fala que a pessoa não pode ser isso. Que se constitui a sua própria autoridade. Ninguém manda em mim não, viu, irmão? Eu sou minha própria autoridade. Acima de mim só Deus. Então você está fora. Você não presta para trabalhar com pessoas. Você não presta para ter ninguém. Que não pode ser ensinado.
que não é pastoreável. Rapaz, o que tem de homens que não aceitam ser pastoreados é absurdo. É uma arrogância. É um absurdo de arrogante que não aceita e não é ensinável e não é pastoreável. Olha, isso aqui está aqui. Paulo falou, não separe esse tipo de homem para o ministério. E Paulo, se eu fosse Paulo, tinha escrito assim, arranque desse cara aí a carteirinha que a convenção deu e que o ministério deu para ele. Arranque. Põe ele no banco de novo. E se ele não gostar, ele muda de igreja. Deixa ele vagando por aí. E a gente conhece um monte de gente assim, ó, que não é ensinável, que não é pastoreável. Quem não é pastoreável, irmão, não presta para pastorear. Quem não é pastoreável? Não senta nem para aprender, é verdade. Tudo bem? Nós temos um tipo de gente assim. Ele falou que não pode ser assim, não. Outra coisa. Não, na nossa versão está escrito aqui, ó. Não, nem iracundo. O que é iracundo? Não briguento. Que gosta de confusão. Que se ira facilmente. Que guarda mágoa. Que se ressente facilmente. Colérico. Apimentado. Valentão, que gosta de seguidores submissos e não irmãos. Eita, terra. Não separe esse tipo de gente aqui. Paulo, não separe esse tipo de presbítero. E ele está falando de homens anciãos, hein, gente? Ele não está falando de meninos de 20 anos de idade, não, hein, Robson? Ele não está falando de garotos de 20 anos de idade. Ele está falando de homens de mais de 40 anos de idade, Marcelo. Como é que pode um homem de mais de 40 anos de idade ainda ser assim? Não aprendeu nada. Aliás, não houve uma mudança no caráter desse camarada. Ó, o Evangelho... Eu não estou falando de gente perfeita aqui, gente. Pelo amor de Deus. Não existe... Isso, apanha da vida, né? E não aprende. Tem gente que apanha com a vida e não aprende. Você imagina separar um homem desse para trabalhar na igreja, para lidar com pessoas. Ó, briguento. O irmão, se deixar os irmãos vêm falar mal dele, daqui a pouco ele quer sair de tapa com os irmãos. O cara briga, o cara quer. Meu Deus do céu, ele fica nervoso, irmão. Ó, olha o que ele diz aqui, ó. Não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho. Está falando daquele que se embebedava demais. Gente que estava envolvido com bebidas, irmãos, que não bebiam demasiadamente, irmãos. Que trazia. Nós vivemos numa sociedade que nós estamos... Por que a gente não fala tanto a questão de bebida? Bom, porque nós vivemos numa sociedade alcoólatra, não é? A sociedade brasileira é uma sociedade alcoólatra. Tudo bem, se nós somos para o Rio Grande do Sul, os irmãos do Rio Grande do Sul tomam vinho todo santo dia. Todo santo dia, Robson, eles tomam vinho. E para eles é como nós, o café nosso que nós tomamos aqui em São Paulo. É o café. E aí? Eles estão acostumados. Nós aqui em São Paulo não. Principalmente quem vem do norte, do nordeste, não está acostumado com isso daqui. E nós somos uma sociedade com problema de álcool. Pode observar. Como é que a gente vai falar que pode? A gente até fala contra. Incrível, né? Se a gente tiver que falar, mas a gente... O camarada não pode, porque tem homens que são imaturos, que eles não sabem nem beber. Eles não sabem beber, eles não sabem só. Porque quem bebe do homem não é o tanto que ele bebe, é o primeiro gole que ele bebe. E tem camaradas que não sabem. Não sabem. É absurdo isso daqui. Então ele fala, não dado ao vinho, ele mostra para ele. Eu acho interessante. Tanto é que Paulo vai dizer depois para Timóteo, né? Para ele tomar um pouco de vinho, por causa da doença que ele tinha. Como é que pode? É que o camarada bebia demais. E eles não têm controle.
Era uma sociedade, a sociedade que ele vivia. E a nossa sociedade tem esse tipo de problema. Como é que a gente pode? Tem que tomar esse cuidado, irmão. Tomar esse cuidado. Minha irmã, você que gosta da 1 até 51, pelo amor de Deus. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Meu Deus do céu. A número 1 lá, que é a Brahma, 51. Tira isso nunca. Só o sangue do cordeiro, hein? Boa ideia, olha lá. Já se manifestou. Até o presbítero já se manifestou ali, irmão. Já falou da boa ideia. Você está no 52, é verdade. Você já fugiu desse negócio. Você foi salvo. Vamos para outro texto aqui da palavra de Deus. Ó, não violento, porque ele diz aqui, ó, nem na cura nem vinho, nem espancador, que é o não, nem espancador, violento, que ofende moralmente as pessoas, que vive usando as redes sociais para atacar pessoas ou se defender, não aceita ser confrontado. Ó, que coisa, hein? Esse tipo de gente aqui, ó, ele fala, não separe esse tipo de homem. Não separe esse tipo de homem, Tito. Que coisa, hein, irmãos? Tem gente que se ofende tão facilmente, né, irmão? Se ofende tão facilmente, que eu nunca vi igual, irmãos. Se ofende com uma facilidade, irmão. Fica iradinho com qualquer coisa. A gente fala um negócio aqui, o cara vai para casa, o cara faz um mundo na cabeça dele. Então que o pastor me atacou. Então que o pastor sabe minha vida. Então que o pastor é isso daqui. E já vai nervoso. E nem dorme à noite, hein, irmão. Nem dorme à noite. Não, amanhã, não, vou tirar essa satisfação, vou fazer isso aqui. Ah, não, vai procurar sua turma. O grande problema está isso daqui. Pessoas que se ofendem com uma facilidade muito grande. Mexeu com ele, com o ego dele, mexeu com coisinha. Meu Deus do céu. Nós estamos vendo gente assim hoje. E ele fala, não separe esse tipo de homem. Primeiro, esse cara não é maduro. Porque ele está falando da maturidade dos homens para serem separados, para serem presbíteros na igreja de Creta. Maturidade. Homens. Por isso que ele fala que ele não pôde fazer isso quando ele esteve lá, o Paulo, porque eles eram novos na fé. Eles estavam no princípio. Então ele mandou Tito ir com o tempo, observando, o tempo trabalhando com eles, convivendo com eles, queria descobrir no meio da igreja os homens para eles serem consagrados ao presbitério. E aqui ele dá essas qualificações para nós. Outra coisa que ele fala aqui. E nem cobiçoso de torpe ganância. Ó, não cobiçoso de torpe ganância. O que é? É o avarento, que ame o dinheiro, que valoriza demais as coisas materiais e que gosta de ostentar status e fama. Ó, a igreja não é para isso daqui, né, irmão? A igreja não é para isso daqui. Eu acho interessante. Ó, torpe. Sabe o que significa a palavra torpe? É aquilo que fere a decência, amoral, asqueroso, nojento. Rapaz, não separe esse tipo de homem na igreja. Alguém que ame o dinheiro. Ter dinheiro é bom demais, né? Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso que Paulo vai falar para Timóteo. Ele fala isso para Timóteo. Falou, ó, o cara começa a trabalhar na igreja, ele vai vendo dinheiro e o amor dele vai tomando conta do coração dele. O dinheiro vai tomando conta do coração. E ele vê dinheiro e, irmão, ele vai amando o dinheiro. Ele fala sobre isso daí. Então, que valoriza as coisas materiais. Que mais coisas materiais? Que gosta de ostentar status e fama. Infelizmente, a gente vê isso. Eu não vou dar o nome da igreja, falta de ética aqui agora. O pastor orientava todos os seus obreiros. Eu tenho um anel aqui, com uma pedra de rubi. Todos vocês têm que ter anel de pedra. O cara não tinha condições de comprar, mas ele fazia um empréstimo. Ele gastava uma fortuna, Robson, o coitado do obreiro agora, e ele tinha que ter o anel, porque o pastor dele tinha, e o pastor dele falou que todo mundo que está com ele tinha que ter o anel que ele tem.
Bom, o cara tinha um Fiat. A partir de agora você não tem mais um Fiat, não. Você tem que comprar um carro bom. Porque você é obreiro aqui da igreja. Como é que você vai aparecer na porta com um carro aí? Com um Fiat aqui na porta? Como é que você vai aparecer? O carrinho caindo aos pedaços. Então, tem que ter um carro bom. Porque você é obreiro, rapaz. Onde está escrito isso? Status. A gente está aqui para status. Tentar status, tentar fama. Se a gente não pode, a gente não pode. Ah, vamos no restaurante? Vamos comer depois do culto? Não tenho condições, pastor. Ah, não. Você passa no cartão de crédito. Deus paga. Qual é o grande problema de você falar que não tem condições? Hoje eu não estou podendo, pastor. Amanhã eu posso. Irmão, hoje eu não posso. Amanhã nós vamos. Mas infelizmente nós estamos mostrando uma coisa que às vezes a gente não é. Dentro da própria igreja. E obreiro, irmão. Obreiro. E os pastores às vezes impõem isso daqui para os caras. Igrejas. Tem pastores que vão fazer congressos em hotéis caríssimos. E eles insistem tanto que o obreiro dele tem que ir naquele hotel caríssimo. E ele tem que ir naquele hotel caríssimo. O cara passa o ano inteiro pagando aquela bendita daquela prestação só porque o pastor dele marcou um seminário num hotel caríssimo e o cara tem que ir lá. Porque senão ele vai ficar para trás. As comunidades fazem isso. Igrejas fazem isso. Eu trabalhei com gente que era oprimida desse jeito no ministério. Oprimido. É tudo, irmão. Tudo. Às vezes a passagem dele, a hospedagem dele está tudo paga. Todo mundo pagou, coitado lá, se matou para pagar e do pastorzão já está tudo pago. Como é que pode, né? Mas vamos lá. Outro, vamos continuar aqui, rapidinho. O caráter santo no ministério. Agora, santidade nas virtudes. Olha aqui, que ele vai mostrar aqui agora o versículo 8. Ó, ele enumera algumas virtudes que são desejáveis para todos os obreiros. Santidade nas virtudes. Olha o verso, ó, a primeira, que ele diz aqui no verso 8. Mas dado a hospitalidade. Hospitaleiro, irmão. Sabe receber bem as pessoas. Tem gente que não sabe receber ninguém que vem, os irmãos que vêm aqui de fora. Tem gente que não sabe receber aqui dentro da igreja, as pessoas que vêm de fora. Não sabe receber os irmãos. Não sabe receber os irmãos. A pessoa entra ali na porta. O cara entra, ele está todo perdido, ele vai entrando e ninguém vai lá cumprimentar, ninguém vai colocar nem ele sentado, porque não sabe receber. Irmão, aí eu fico louco. Por isso que às vezes eu gosto de ficar na porta. Não estou dizendo que hoje não é assim. Eu japa ali, os irmãos, sabem receber. São educados. Mas infelizmente, e eu tenho gente aqui que está hoje aqui por causa do porteiro, né? A família da irmã Terezinha está aqui hoje por causa de um homem que nós tínhamos aqui na igreja, que era sensacional na porta. Ele podia não fazer nada aqui na igreja, né? Mas ele era um ótimo porteiro. Sorridente, um homem alegre, sabia receber as pessoas, cumprimentava as pessoas. Agora, já imaginou? Tem gente que não é hospitaleiro, tem gente que não sabe receber com um sorriso as pessoas. Não sabe cumprimentar as pessoas, não sabe perguntar o nome das pessoas. Não sabe perguntar. De vez em quando chega aqui um negócio para mim, ó, tem uma pessoa que está visitando aí, né? Aí eu pergunto, é crente? Ah, não sei, não perguntei. Aí volta lá. Ah, falou que é crente. De que igreja? Ah, também não perguntei. Aí volta lá, pergunta de que igreja que é. Ah, é de igreja tal. Ah, legal. E ele tem algum cargo? Ah, não, já é demais. O senhor não perguntou? Não. O senhor tem algum cargo na igreja? Eu sou pastor. Ah, legal, pastor, ele falou que é pastor. Ah, maravilha, Deus, maravilha. Tá vendo? Tudo veio picado. Porque a gente não sabe receber. Tudo. A gente não sabe receber as pessoas. Quem é você? Quem te convidou para vir aqui? Você veio aqui através de quem? Qual é o seu nome? Então, você caiu do paraquedas? Um anjo? Quem é? Não sabe perguntar nada para a pessoa. Gente, no lugar que a gente é bem recebido, a gente volta, né? No lugar que a gente é mal recebido, a gente não volta mais lá, não é? Não é verdade assim? Eu acho que é importante isso daqui para nós, tá certo? E, infelizmente, nós temos gente que tem essa dificuldade. Hospitaleiro. Hospitalidade é um teste de humildade e paciência. Nossa casa está a serviço do reino de Deus. Muitas casas dos crentes também primitivos recebiam pessoas doentes, desamparadas.
É daí que nasce a ideia dos hospitais. Hospitais vem da casa dos crentes que recebiam as pessoas que estavam com problemas. E elas vinham. É uma prática muito antiga do mundo do Oriente, principalmente naquela época. Hoje não tem um problema, né? Você é uma pessoa que nós não conhecemos, é muito difícil, até familiar. Hoje é complicado. Mas, infelizmente, naquela época, uma das coisas era ser hospitaleiro. Outra coisa que ele fala, aqui, ó, amigo do bem. Olha o caráter do cara. Tem que ser hospitaleiro, amigo do bem. Eu acabei de sair de casa, ela estava ouvindo a Ana Paula Valadão, né? O amigo de Deus é inimigo do mal. Ó, amigo de Deus e inimigo do mal. Isso é ensinado para as crianças. Olha, nós temos que ser amigo do bem e inimigo do mal. E inimigo de quem faz mal e inimigo de quem fala mal. Porque quem fala mal de irmão, afaste-se desse cara e afaste-se dessa mulher. Porque o Salmo 15 ele vai falar que o verdadeiro irmão, crente, é aquele que não aceita que falem mal do irmão para você. Está falando mal do meu irmão? Ele é meu irmão. Nós somos uma família, não somos? Nós somos uma família. Você está falando mal do meu irmão? Mexe com alguém da nossa família, irmão. A gente vai lá tirar satisfação com o professor, vai satisfação com o amigo, a gente vai tirar satisfação com todo mundo que mexeu com alguém da nossa casa, não foi? E por que da igreja não é assim? Se o Salmo diz que a gente não pode aceitar que falem mal do nosso irmão, não aceita que falem mal. Está lá, amigo do bem. Outra coisa, amigo de pessoas boas, que vela pelo que é bom, que não se mete na vida alheia, que não se envolve com pessoas suspeitas. É isso que ele está falando aqui. Outra coisa, moderado, sensato, o que ele diz aqui no texto, ó, moderado, sensato, que significa sóbrio, que tem domínio de seus desejos e paixões, que toma decisões coerentes, sábio, prudente, que discerne bem todas as coisas. Olha o que ele fala. Outro, justo, que não tem dois pesos e duas medidas. Me trata bem porque eu sou pastor, mas trata mal um irmãozinho aqui que é simples. Dá carona para mim, porque eu sou pastor. Mas um irmãozinho que é simples, ele não leva para dar carona. Por que negócio é esse? Ué, dois pesos na medida? Aliás, você só está me tratando porque eu tenho cargo, né? Se eu não tivesse, talvez você nem me tratava. Se eu fosse um membro da igreja normal, talvez você nem me trataria bem. Talvez você nem me trataria bem. Mas só porque eu tenho um cargo. Às vezes eu sou tratado bem por causa do cargo que eu tenho. Coisa, né? Não, tem que ser tratado por Sonorival, porque ele é meu amigo, eu gosto dele. Não é? Que coisa, né? Infelizmente. Justo. Que é imparcial, não aceita preconceito. Justo em seus negócios, no trato, na palavra, no procedimento. É justo. É justo em tudo aquilo que vai fazer. É justo no que vai fazer. Eu acho que é justiça. Rapaz, tem gente que é injusto nos negócios. Tem gente que é injusto no trato. Tem gente que é injusto na palavra. E tem gente que é injusto no procedimento. Não separe esse tipo. Você tem que ver esse tipo de homem. Outra coisa. Santo, consagrado. Que ele diz aqui, ó. Santo, santo. Que é consagrado, um homem santo. Cheio de devoção. Piedoso. Santo em toda maneira de viver. De oração. Que ama as escrituras. Tem que ver isso aqui, essa qualidade. O camarada que vai ser separado. Outra coisa. Temperante, domínio próprio. Que aqui a palavra no grego é ekrates.
Egecrates. Egcrates. Que domine a si mesmo, que se contém, que não age por impulso, que não seja dominado pela ansiedade, que se domine a si próprio, que se contenha. Que coisa, hein? Maravilha, irmão. Que não vive dominado pela ideia dos outros, que não anda segundo a opinião dos outros, que tem segurança do que fala e do que sente. Então ele mostra aqui no verso 7 e no verso 8, como é que deve ser o caráter desse homem. Agora, só para terminar, rapidinho aqui. Habilidade versus o caráter. 3 coisas que eu quero tratar com vocês aqui agora, que eu acho que é importante que a gente tratar aqui, que é muito importante isso daqui que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, habilidade no caráter, irmão. Aqui, eu acho que é importante isso daqui. É importante lembrar que a preocupação maior que Paulo não é encontrar pessoas mais habilidosas. Sua preocupação maior é o caráter. E a gente identifica alguns motivos por causa disso. Primeiro, as habilidades escondem as falhas do caráter. Vamos pensar aqui uma coisinha? A história ilustra isso aqui pra gente. Você sabe que tiranos que existem nesse mundo não chegaram onde estão simplesmente porque a sorte sorriu para eles, né? O cara não está lá na frente de um país comunista, o cara não está na frente de um órgão mundial porque a sorte sorriu para ele. Eles são talentosos, oradores extraordinários, carismáticos, pensadores estratégicos. A combinação de todas essas qualidades, habilidades, transforma eles em líderes eficazes e que eles alcançam os objetivos deles. Agora, o problema não está na competência, mas em seu caráter, nos propósitos egoístas que provocam o sofrimento de seus liderados. É o que a gente vê nesses países aqui da América Latina que a gente está vivendo aí hoje. Vai para a Venezuela. Vai ver o grande orador que é o que fala lá. O líder dele, o presidente. O homem do exército. É imponente. As habilidades do cara. Escondem, sabe o quê? O caráter dele. E na igreja a gente tem que tomar muito cuidado com isso daqui. Exemplos extremos como esse, irmãos, não são raros na igreja, irmãos. Não é incomum a gente encontrar um líder talentoso, um pregador eloquente, despontar rapidamente e desabar com a mesma rapidez. E às vezes levando a igreja junto com ele. A gente não encontra isso? Quantos líderes que a gente já viu surgindo nesse país, na mídia, na televisão? Cadê os caras hoje? Nós estávamos acabando de sair de casa agora, as minhas filhas mostraram para mim lá. Não vou falar o nome aqui, para vocês. O cara surgiu, despontou, o cara estava na mídia, estava fazendo um monte de programa, está desviado da igreja. Está vendo? Do mesmo jeito que sobe, do mesmo jeito que desce. E quando é líder de igreja, leva a igreja junto. Com a bancarrota. Infelizmente. Porque as habilidades escondem o caráter, irmão. Versus o caráter. A habilidade de algumas pessoas escondem o caráter dessas pessoas. Existem também líderes que usam seus dons para manter seu status, expandir seu império, garantir uma vida confortável. A igreja segue o exemplo do líder e a fé de ambos sofrerá uma atrofia. Todos eles. Que coisa, hein? Segundo, o fracasso no ensino da verdade começa com o fracasso dos padrões morais. A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa vida. Ao longo dos anos, irmãos. Porque há uma tendência para o esfriamento, há uma tendência para uma acomodação, há uma tendência nossa para um relaxamento, a gente baixar a guarda. Há uma tendência, porque a gente chega numa autossuficiência tão grande. Aí a gente, irmão, que a gente começa, nosso padrão moral vai caindo, irmão, e aí a gente começa a fracassar no ensino da verdade. É uma tendência que a gente tem que lutar sempre na nossa vida. Por isso que a nossa vida tem que ser sempre uma ascendência. Nunca estagnado e nunca numa descendência. Sempre numa ascendência, voando para cima.
Se ano passado a gente leu tantos livros, vamos ler mais esse ano. Se ano passado a gente orou tanto, vamos orar um pouquinho mais. Se ano passado a gente fez tantas coisas para Deus, vamos tentar fazer um pouquinho mais. Porque a gente não pode, temos que tomar cuidado, hein? Na nossa vida espiritual, irmãos. O candidato ao pastoreado deve ser alguém conhecido por não ser ávido por lucro desonesto. Foi o verso que o Zé leu para nós aí, é o verso 10 e o 11, né? Porque há muitos desordenados faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância, por desejos gananciosos financeiros. Olha, infelizmente, nós estamos vivendo gente assim hoje. Estão procurando ganhos desonestos. Com o tempo que eles estão na igreja, eles estão pensando em quanto eles vão ganhar. Qual é o salário que eles vão ter, o dinheiro que eles vão ter, o que eles podem tirar da igreja. Estão pensando nisso daqui. Hoje, infelizmente, tem pessoas disso. Deus nos livre disso, irmão. Deus nos livre disso. Deus livre a gente disso. De cair na mão de homens assim. Por isso que quando você for para uma igreja, irmão, cuidado, irmão. Nem tudo que reluz é ouro, irmão. Nem tudo que reluz é ouro. A gente já viu igreja extraordinária, irmão. Mas você vai ver pastores hoje, apostatando da fé. E os últimos tempos vai se manifestar as obras dele. Por isso que Paulo fala que é com o tempo que você vai descobrir. Tem homens hoje que eram extraordinários, igrejas enormes. Aí você vai ver a igreja do cara hoje, a igreja está afundando. Não tem mais ninguém a igreja. Eu contei para vocês aqui tempos atrás. Vou dar o nome da igreja aqui agora, de um amigo lá, foi meu chefe de gabinete lá, pastor. Encontrei ele esses dias, ele falou, poxa, minha igreja tinha 4 mil membros. Aí ele falou, não está lá mais nada. Não, o pastor adulterou, a mulher adulterou, a igreja explodiu. Aí saiu um líder nosso lá, montou uma igreja. 1 ano só durou a igreja. Aí hoje eu estou em tal igreja. Nossa, foi uma bancarrota a igreja. Uma igreja de 4 mil membros. Todo mundo foi embora. Acabou com a igreja. O adultério do pastor, o adultério da esposa. Não fala um negócio desse. Nós estamos vivendo dias assim. A gente tem que tomar esse cuidado. A gente tem que ficar alerta. E quanto mais vai chegando aquele dia, mais vai ser problema para a igreja, irmãos. Ensinos equivocados que nos atraem quando nossos desejos são até mesmo ligeiramente errados. Porque novidades e controvérsias nos fascinam. Nós gostamos de novidades e controvérsias. Se tem um povo, irmão, que é o ateniense, são a gente, que a gente gosta de novidade. Coisa nova. Que a gente, irmão, essa monotonia nossa aqui cansa. Cantar 2 hinos da harpa no domingo à noite. A gente já não canta 2, estamos cantando um só, né? Cantar hino da harpa, depois as irmãs cantam, depois a gente vem a palavra de Deus. Ainda mais orar agora, começar o culto orando, então, irmão. Você é obrigado a orar no início do culto aqui, irmão? Você é obrigado, Sérgio? Você é obrigado, irmão? Você é obrigado, Isabel? Você é obrigado a dobrar o joelho aqui, irmã Terezinha? Para começar o culto? Não, ninguém é obrigado. Faz quem quer. Ninguém é obrigado. Para você ver como é que é. Porque a gente quer algo melhor de Deus para a nossa vida. Que Deus direcione a igreja. Que Deus direcione a liderança da igreja. Deus direciona a gente para fazer algo melhor para Ele. Toda oportunidade que a gente tiver para buscar Deus, vamos buscar Deus, irmão. E Deus vai dar a direção para a gente. E nós estamos tentando fortalecer a fé de cada um para ficar mais firme, que nós estamos vivendo em dias difíceis. Você vai para a internet, irmão, tem o Lamartine Prozella lá que fala um negócio que Jesus vai voltar da grande tribulação. Aí você vai pro Hernandes, não, pro um outro pastorzão aí da presbiteriana, o Augusto Nicodemos, que a igreja vai passar pela grande tribulação. Aí você fica perdidão. São 2 pregadores. Um está falando que a igreja vai antes, e o outro está falando que a igreja vai passar. Aí você está lá no meio. Estou perdido. Não está perdido nada, irmão. Você tem Jesus. Você vai vir antes, você vai vir depois. Eu não quero nem saber. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vai perturbar a nossa cabeça, irmão. Vai perturbar a nossa cabeça. Vai ficar perturbado. Nós, da Assembleia de Deus, acreditamos que vem antes. Mas se ele não vier antes e não passar pela tribulação, ele vai proteger o seu povo. Ele não protegeu
lá do Egito, no deserto, ele não protegeu? Ele vai proteger a gente se tiver que passar pela grande tribulação. Mas nós, assembleianos, nós acreditamos que nós vamos antes. Nós vamos ser arrebatados antes. Mas aí vem lá um baita do pregador, que eu também gosto. Só que ele está falando que nós não vamos passar. E tal, ele vai para o podcast, fala do podcast aqui, podcast ali. Aí o crente vem aqui, irmão, está perdido. Ele já nem quer vir mais para aqui, porque ele já não sabe mais nada. Estou todo perdido. Irmão, pelo amor de Deus. Ó, muita gente, irmão. Está se afundando, irmãos, em controvérsia. Porque controvérsia nos fascina, né, irmão? Meu Deus do céu. Ó, e a gente está vendo isso daqui hoje, infelizmente, nos dias atuais. Terceiro, ó, desejos equivocados levam rapidamente a ensinos equivocados. No contexto de Timóteo, não foram dúvidas intelectuais ou falsas doutrinas que os afastaram de Cristo, e sim o amor ao dinheiro. Lá em 6:10. Ó, não foi o ensino intelectual, dúvidas intelectuais ou falsas doutrinas que afastaram os homens de Cristo. Quando ele escreveu para Timóteo, foi o amor ao dinheiro. Ó, muitos esmorecem aqui, ó, ministros esmorecem por causa de amor ao dinheiro, por sexo e por poder. Está aqui, ó. 3 coisas que são dinamites na vida de um obreiro: sexo, poder e dinheiro. Como ele lida com poder, como ele lida com dinheiro, como ele lida com sexo. Isso acaba com a vida de qualquer obreiro. Se não souber lidar com essas 3 questões aqui, é grande problema que nós estamos vivenciando hoje. E você sabe que a gente é propenso, quando a gente erra nessas áreas, a justificar o nosso comportamento, né, irmão? Irmão, eu só fiz isso aqui por causa disso. Só aconteceu isso aqui por causa daquilo. Só aconteceu isso aqui por causa do outro, viu, Robson? Só adulterei por causa da mulher que eu tenho. Poder, né? Porque foi me dado poder, né? Então eu estou mandando, eu não sei lidar com o poder. E eu quero poder. Entendeu? E dinheiro. Cara que não sabe lidar com dinheiro, não mexe com dinheiro, irmão. Cara que não sabe lidar com dinheiro, tem que colocar na mão de outra pessoa para lidar com o dinheiro. Porque ele não sabe mexer com dinheiro. Infelizmente. Mas precisa ter humildade para reconhecer isso daqui. Tá bom? Nossos desejos guiam nosso raciocínio, tanto quanto o nosso raciocínio guia nossos desejos. Assim, a pergunta que temos de fazer em relação a todo líder em potencial é que o comportamento essa pessoa tentará justificar quando erra. Isso vale para todos nós, que sejamos líderes ou não. A negação da verdade geralmente começa com um fracasso moral. Você talvez não se ache um herege em potencial, mas responda essa pergunta. Que comportamento você procura instintivamente justificar na sua vida? Qual o comportamento que você tenta justificar na sua vida constantemente? Existe algum comportamento que você sabe ser pecado, mas acha difícil desculpar ou subestimar e assim fazer de conta que o erro é, na verdade, perfeitamente aceitável? É muito fácil tentar mudar a verdade de modo que ela se encaixe em nossos desejos. É muito mais fácil, porém, mais saudável colocar nossos desejos sob o domínio da verdade. Irmãos, quero concluir aqui agora. Conclusão. E vou terminar. Os ministros são escolhidos de entre o povo. Logo, todas as características exigidas para pastores, presbíteros, evangelistas, devem ser comuns a todos os crentes. Essas qualificações são expressões de como vivemos o Evangelho. Salvando as proporções, assim também deve ser o pacto eclesial da igreja, que contém aquilo que o Novo Testamento exige de um membro da igreja também. Como essa lista que contém o que deve ser vivido por aqueles que ocuparão o santo ministério. Tá certo? Está exigindo isso aqui de nós? Tem uma exigência também para os membros da igreja. Não pensa que é só para nós, não. Hoje nós estamos batendo em nós. Hoje nós estamos mostrando para vocês como que nós devemos ser. Hoje nós estamos mostrando para vocês como é que nós devemos ser. Mas tem a responsabilidade de vocês também. Nós temos que ser assim. E nós temos que procurar homens e
conosco, que sejam assim. E nós lutamos para ser assim. Não tem perfeição aqui. Não tem igreja perfeita e não tem homens e mulheres perfeitos. Mas tem gente aqui que está lutando para a gente tentar ser o melhor possível no nosso ministério, na nossa vida, e fazer o que é de melhor para Deus. Porque quem chamou a gente foi Deus. E a gente quer honrar esse Deus que chamou a gente. E a gente quer que o nome dele seja glorificado na nossa vida. Amém, queridos? Então a gente não está aqui para fazer isso só para você. A gente tem que dar exemplo para vocês. Mas nós temos que glorificar esse Deus que chamou a gente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.